Olá, então vamos continuar nosso estudo das planilhas. Vamos falar agora da 6, que é sobre controle de temperatura do freezer. Então, assim como todas as planilhas de equipamento, é uma por mês. Tem lá, né, na primeira coluna a data, então ela vai de 1 a 31. E eu vou fazer essa aferição de temperaturas 2 vezes ao dia. Então, uma vez de manhã e uma vez à tarde. Importante lembrar de identificar o equipamento, porque a gente às vezes tem 2, 3 equipamentos, então eu vou precisar identificar ou pela marca, ou freezer 1, freezer 2, freezer cozinha, freezer lactário, tem que ter algum tipo de identificação, tá? Pode escrever em qualquer cantinho lá em cima que tá tudo bem. Então aqui eu tenho um exemplo já que eu coloquei, né, em vermelho. Lembrando de sempre colocar o nome da escola, o mês e o ano. E vou pôr lá, então, na primeira coluna tem a data, de 1 a 31. Na segunda eu vou colocar o horário, então o ideal é que seja feita antes do horário de pico, né? Não medir lá para as 10 horas, porque é um horário muito corrido, o equipamento fica toda hora abrindo. Então, o melhor seria, cheguei, já vou fazer a aferição dos equipamentos. Então, no dia primeiro, eu tenho lá o exemplo que 7,5, eu medi, deu menos 18,1 e assinei lá como Júlia. Aí, à tarde, às 4 horas, eu medi novamente, deu menos 19,3 e assinei lá com o meu nome. Embaixo da planilha, nós temos as legendas para me indicar, né? Para eu ter lá na minha mão, fácil acesso, para eu conseguir observar o equipamento, se ele está dentro ou não da temperatura ideal. Então, tá lá, ideal menos 18 graus ou abaixo. Lembra que quando é um número negativo, eu falo abaixo, é um número maior, porque é um número mais gelado. Então, menos 19, menos 20, menos 21 e assim por diante. Aceitável a partir de menos 11 até menos 18, e um risco se está acima de menos 11. Então, se é um número negativo, é sempre o contrário. Fala acima de menos 11, então não posso ter menos 11, menos 10, menos 9, porque aí ele me indica que ele não está congelando como deveria. Como as outras planilhas, então, se eu verifiquei que naquele dia a temperatura, eu fui lá e medi, deu menos 8, não está adequada, fecha o equipamento, tenta mexer no termostato, vê se está ligado na tomada, tira, coloca, deixa o equipamento fechado um pouquinho para ver se ele melhora, dá uma meia hora lá para ele, abre de novo, mede, vê se já ajustou ou não. Se no decorrer do dia você viu que não está funcionando, não está dando certo, avisa a direção para ela providenciar a manutenção, né? Para chamar a manutenção. Então, no cantinho lá da direita, nós temos também uma legenda que vai falar sobre isso. Então, essa legenda, ela vai apontar, né, ela vai indicar que qualquer problema a gente anote lá embaixo, né, uma ação corretiva. Então, solicitei manutenção, desliguei o equipamento, o que você fez sobre aquela temperatura que não estava adequada. Então, lembrar o dia que eu desliguei para fazer limpeza, ou às vezes eu desliguei porque o equipamento não era necessário, né? Eu tenho 3 equipamentos, eu vou desligar um porque eu não estou com tanta mercadoria. Você pode só desligar e escreve lá na linha desligado. Tá? Algumas observações sobre o preenchimento. Então, cuidado com os horários para não ficar sempre igual, né? Como eu sempre falo, de manhã o ideal é você chegar e já medir logo. Então, é provável, é possível que os horários sejam bem parecidos. Mas no período da tarde é mais complicado, porque a correria do dia a dia, né? Chega uma entrega, acontece alguma coisa. Então, o horário da tarde ele acaba não sendo um horário muito fixo. Então, olha no relógio e coloca lá o horário que aparecer, tá? Sobre as temperaturas também é legal colocar um número após a vírgula. Não deixar só menos 12, menos 12, menos 12. Põe o menos 12,4, né? Coloca o segundo número também para ficar a temperatura mais certinha, né? Para eu ser mais assertivo e às vezes não dá aquela impressão de que todo dia tá a mesma temperatura. Se eu ponho o número após a vírgula, aí fica um pouquinho diferente, fica mais real. Sobre a assinatura, se quiser escrever, ó, eu coloquei lá no dia 1º, assinei Júlia. Embaixo eu coloquei aqueles 2 tracinhos. Então, só para lembrar, nos últimos materiais da prefeitura que saíram no ano passado,
eles validam essa questão de colocar só esses 2 tracinhos, quer dizer que você está repetindo, que foi você mesma que fez novamente, né? Então, se é sempre a Júlia que faz a aferição daquele equipamento, ela pode escrever Júlia só na primeira linha e depois ela põe os tracinhos, que tá tudo bem, tá? Acho que é isso dessa planilha, então vamos para a próxima.